Tá bom. Pessoal, boa noite. Hoje é o nosso segundo encontro da série Nove Verdades Secretas sobre Atração Sexual que Não Te Contaram, tá? É uma série do Vamos Falar de Sexo, é um projeto de iniciativa minha, no qual eu tenho buscado promover no meio da igreja cristã e para todos os interessados uma conversa, literalmente, um bate-papo, convidando, a ideia é justamente essa, né, um convite para tratarmos sobre a sexualidade a partir da cosmovisão cristã, tá bom? Então, a proposta aqui é promover diálogo, promover visões críticas, promover como nós podemos, literalmente, conversar com pessoas de diversos pensamentos a partir da sexualidade. Sexualidade é um dos temas mais disputados pelo mundo na modernidade presente. Então, a igreja não pode mais ter a desculpa de não falar de sexo. Talvez você não tenha um chamado para falar de sexo especificamente, mas eu digo que todo cristão deve estar pronto para responder acerca da sua fé, inclusive em temas específicos como a sexualidade. Tá bom? Então, hoje é o nosso segundo encontro e hoje eu quero trabalhar a partir da verdade sobre família, tá bom? A gente colocou esse mês no grupo para a gente discutir a partir da seguinte frase: uma família é formada por mãe, pais e 2 a 4 filhos. E acho que foi praticamente unânime, né, que a frase é verdadeira, né? Gostei mais uma vez, né, muito da contribuição, tá, do Alisson, muito legal mesmo, tá, Alisson, o teu resgate daquilo que foi a criação, o Gênesis, a criação original de Deus, do homem e da mulher, e o princípio da família em alguns das famílias, a princípio. Então, antes da gente mergulhar, propriamente dito, no tema e no que eu tenho para propor aqui, eu queria começar perguntando para vocês, e eu deixo aberto para todo mundo que quiser participar, para vocês, na perspectiva pessoal de cada um, o que é família? Ninguém? Estou pensando? Pensar é bom, pode pensar. Sim, já acho que estava fora, não pegou, né? Eu perguntei, pessoal, o que é família na concepção pessoal de vocês? Ninguém, gente, nada? Vou postar alguma coisa no grupo, eu não vi, peraí. E veio o quê? Ah, tá. Foi mal, Alisson, você chegou a comentar. Me vem o conceito de relacionamento. Sim, com certeza. É legal que sim, a gente pode partir desse princípio. Família é algum tipo de interação e relação social. Agora, será que todo tipo de interação e relação social é família? Acho que Pode falar. eu acho que não, porque até então a gente se relaciona também com outras pessoas, né, de interação social e nem por isso é considerado família. Legal. Legal. Pode responder realmente coisas simples, gente. A gente não quer nenhuma definição do Aurélio ou uma definição teológica, né? Se alguém tiver mais alguma coisa, pode falar. Eu vou compartilhar a tela com vocês rapidamente de uma frase. Eu falei para vocês que nosso encontro hoje é polêmico. Então, eu acredito que muitos de vocês já viram essa frase em algum lugar. E eu vou ser sem vergonha com vocês. Vocês conhecem essa frase? Vocês estão vendo? Todo mundo vendo? Alguém me indica, levanta a mãozinha se estiver vendo, por favor, só para eu saber se vocês estão vendo. Ah, estão vendo. A famosa frase de Chesterton que diz: a coisa mais extraordinária, tá? Não é extraordinário, do mundo é um homem comum, uma mulher comum
e seus filhos comuns, né? Tirei rápido, né, a imagem, né? Foi mal. Antes de dar continuidade, mas eu já queria convidar vocês a se posicionarem, o que vocês acham? Vocês acham que essa é a coisa mais extraordinária do mundo? Enquanto vocês pensam, deixa eu ver o que a Cris comentou aqui no chat. Eu acho que tem a ver com questões afetivas, escolhas. Saindo do ponto de começo em que se considera. Eu só perdi isso aqui. Saindo do ponto de começo em que se considera apenas laço sanguíneo. Entendi, mas dá para entender sim. Saindo do ponto de que é apenas um laço sanguíneo. E também com o fato de conviver mais expostamente diante de pessoas. Este grupo exposto é chamado de família. Legal, Cris. Legal mesmo. É uma concepção. É muito legal porque eu divulgo a pergunta no meu status, nos meus stories, e eu recebi uma de um amigo meu, eu não vou conseguir ler aqui, mas eu vou conseguir transmitir. Ele falando que ele considerava colega de trabalho e família. Eu achei muito legal isso, gente, porque, de alguma forma, é muito legal isso. Há esse sentimento interior, a Cris consertou ali, saindo do ponto inicial e que se considera apenas raça sanguínea. É legal que a gente falar ponto inicial, porque o primeiro contato do indivíduo é com seu pai e sua mãe, são seus progenitores. Né? Então, há um ponto inicial, há um marco zero da relação humana do indivíduo no mundo, que é pai e mãe. Né? A questão é pai, mãe, filhos, irmãos, aquele grupo ali é a família deles. Já perceberam que, por exemplo, eu mesmo falo isso muito brincando com o meu núcleo familiar, né? Para mim, família é pai, mãe e minha irmã. O resto é parente. Quem nunca, né? Que é o famoso os tios, né? Os primos e tudo mais. Aqueles que têm parentesco. Pelo menos na minha família, eu tinha o costume de falar isso, né? Porque eram os que estavam mais próximos, é o que estavam no momento de adversidade. Então, percebe? Às vezes a gente diz o seguinte: família é aqueles que estão sempre ao nosso lado, em momentos bons e ruins. Ou seja, a gente tem várias réguas. Não estou dizendo que estão certas. Estou dizendo que temos várias réguas para aferir família. O sábio Salomão disse que há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, isso são vários conceitos e formas de olhar para a vida e identificar algum tipo de relação familiar. Então, essa frase de Chesterton, eu gostaria que vocês se posicionassem. O que vocês acham? Chesterton está correto com relação à concepção dele? A coisa mais extraordinária do mundo é realmente um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns? Ou seja, uma família comum? O que vocês Eu acho que, acham? principalmente no nosso tempo, é algo extraordinário, sim. Até, até algum meme fala, né, que ser burguês é ter pai e mãe casados, né? Júlia, enfim, deixa eu deixar o pessoal falar que eu achei muito legal uma coisa que você falou, eu vou comentar, muito legal. Eu amo a resposta de vocês, você não faz ideia de como a resposta de vocês pode promover grandes conversas. Mas, enfim, mais alguém? Não? Querem nem se posicionar, gente. Não quer, ninguém quer estar certo e errado, né? Lembrando que aqui a gente está para aprender, tá, gente? Não fico com medo de falar nada, não. Mas, enfim, eu vou comentar então o que a Júlia falou, enquanto provavelmente alguém deve estar escrevendo, né? Júlia, o que eu gostei muito do que você falou? Eu acho fantástico como uma palavra ela pode ter interpretações muito diferentes. E o que eu quero dizer para você é que Chesterton, em algum sentido, ele tá e não está falando o que você entendeu sobre extraordinário. O que extraordinário, Chesterton está falando é que é uma coisa fantástica. O que Chesterton está falando é assim: se você tivesse que ter um sonho de uma coisa, uou, era ter uma família comum. E uma família comum para Chesterton é um modelo conservador de família. Marido, uma mulher e filhos. Tá? Agora, o que você falou, eu achei fantástico mesmo. Que realmente é fora do comum hoje em dia ter uma família comum. Achei muito legal a sua interpretação do extraordinário de Chesterton. Porque a maioria talvez não poste essa frase no sentido que você falou. Porque realmente é privilégio hoje em dia a gente ter uma família completa, né? Completa, que eu digo assim, o pai e a mãe vivos, unidos, né? Ou seja, não divorciados,
e os filhos morando com os dois. De fato, é extraordinário no sentido que você falou. Mas o sentido de Chesterton é a melhor coisa da vida. É isso. Esse deveria ser o nosso ponto de vida, entendeu? É isso que deveria ser o nosso ponto, nosso destino, tá bom? Queria saudar aqui meu amigo Yuri, né? Silva Costa, da Marinha, meu amigo. A gente teve uma interaçãozinha no Instagram, né? Cheguei a citar, né? Eu falei para eles, o Silva, sobre a tua fala de coisas consideradas os colegas de trabalho, família também, e eu estava falando para eles como a gente tem esse desejo, de alguma forma, de estar vinculado às pessoas que nós amamos e não tem vínculo sanguíneo. Parece que, de alguma forma, em nós, um desejo e um entendimento de que família não é apenas sangue, né? E a gente está só começando esse papo, começou 8h40, né? Então a gente só tem 12 minutinhos de bate-papo, né? Perguntei o que é família, alguns contribuíram, e eu compartilhei com eles a frase de Chesterton, só para. Eu vou deixar um tempinho aqui, né? Porque eu até tirei ela rápido, que eu perguntei para eles se eles concordavam com essa frase de Chesterton, né? Enfim, já tivemos umas contribuições muito boas, e eu vou dar continuidade a dizer agora o que eu acho dessa frase. Gente, eu sou profundamente perturbado com essa frase de Chesterton, tá? E eu digo de forma negativa. Primeiro, eu quero lembrar vocês que a frase de Chesterton não é Bíblia, tá? Eu vejo muitos cristãos postando isso como se fosse uma verdade absoluta. E eu fico assim um pouco agoniado. Por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa já adiantando muita coisa que eu vou falar nesse estudo. E em primeiro lugar, nem todo mundo vai ter essa família aí. Nem todo mundo vai ser um homem comum casado com uma mulher comum, tendo filhos comuns. E quando eu leio essa frase que a coisa mais extraordinária do mundo é isso, eu sinto que Deus privou pessoas da coisa mais extraordinária do mundo. O que poderia ser uma verdade, mas eu quero dizer aqui que não é. Entendeu? Deus não privou as pessoas da coisa mais extraordinária do mundo. Eu, a princípio, no momento que eu vivo hoje, eu sou aberto para me relacionar. Só um minuto, gente. Eu tenho muita vontade em Deus hoje, eu coloco muito diante de Deus nas minhas orações, assim, o desejo de ter uma esposa e ter filhos biológicos, né? E eu tenho vontade até de adotar também. Mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. E toda vez que eu vejo essa frase sendo compartilhada, eu sinto uma pontadinha no meu coração, sabia? Eu, um cristão de pelo menos 11 anos de caminhada com Jesus, eu me sinto desestabilizado quando vejo essa frase, porque eu sinto como se a minha experiência cristã, ela, no fim das contas, nunca fosse provar de uma verdadeira vida extraordinária, porque eu nunca vou ter uma família comum. Tá entendendo? Cris botou aqui, bate aqui, amigo, no sentido de toca, né? Ou seja, ela também se sente assim. Que bom, Cris. Sinceramente, eu não estou sendo irônico. Às vezes eu sentia que eu era a única pessoa que me sentia um peixe fora d'água. Sabe por quê, gente? Porque a cultura evangélica, católica, cristã, de forma geral, a mais conservadora, ela idolatra o casamento. Ser solteiro na igreja hoje de alguma forma, ter uma pressão enorme de por que você não está namorando. Tá entendendo? Como se todo mundo fosse casar. Quando em vários momentos da Bíblia é indicado que casamento não vai ser uma regra para todos. Na verdade, eu nem gosto de considerar o casamento uma regra. Eu tive uma discussão uma vez com um amigo meu, que ele é pastor, e ele disse que o celibato é exceção. E eu acho muito complicado a gente trabalhar com o celibato como exceção, porque a Bíblia não trabalha o celibato como exceção. A Bíblia trabalha o casamento e o celibato como duas realidades. Nem o celibato é a regra, e nem o casamento é a regra. A Cris levantou a mão, eu vou deixar a Cris falar e depois eu leio a participação da Grazi. Pode falar, Cris. Eu acho que eu estava pensando até sobre isso esses dias, né? Eu acho que o nosso conceito de celibato é um conceito muito definitivo,
por assim dizer. Só que se a gente parar para pensar, hoje eu estou vivendo um período de celibato. Não necessariamente um período definitivo, porque eu realmente não sei o que vai acontecer, mas é isso que eu estou vivendo hoje. Só que a gente criou um preconceito muito grande, né, de dizer assim, o celibatário é aquele que sempre vai ser solteiro, vai ficar solteiro pro resto da vida, quando na verdade não é, né? O celibato, para muitos, pode ser apenas um período. Não necessariamente um período de transição, mas um período que nós fomos chamados para viver. Nesse sentido, eu acho até que todo cristão, em algum momento, vai ter que enfrentar o celibato, né? Porque se a gente parar para pensar, namoro não é estado civil. Então, o que a gente considera são pessoas solteiras e pessoas casadas ou pessoas viúvas como estado civil. E aquele que não é casado, de certa forma, ele é celibatário. Então, eu acho que a gente precisa observar com os olhos mais amplos mesmo, né? Uma amplitude maior sobre o que realmente é celibato e sobre as pessoas que a gente coloca dentro desse grupo, né? Por assim dizer. Muito legal, Cris. Eu vou dar uma definição minha mesmo. Não li isso de ninguém e não estou dizendo que ela não pode ser refutada. Mas o celibato é um propósito de estar solteiro para a glória de Deus, né? E nisso aí, o que eu quero dizer é todo mundo deveria ser celibatário, por natureza, porque todo mundo nasce solteiro. Então, eu acho que é muito doido como a gente, às vezes, foge de estar solteiro. E aí a gente não vive a melhor parte do ser solteiro, que é o nosso relacionamento prioritário com Deus. Quem é de qualquer meio, gente, é muito triste, mas ninguém pode ver uma pessoa solteira, né? Então, é uma coisa assim, o solteiro é aquele que ainda não está casado. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. A Grazi colocou aqui que o João Marcos, um amigo nosso, um irmão nosso, até chegou a falar sobre esse ponto no culto, que existe igrejas que rotulam família como se fosse pai, mãe, filho de sangue, e por isso traz até um constrangimento para pessoas que não têm isso. Mas eu vejo que é algo muito além de sangue. Grazi, muito legal. Eu caminhei com Jesus durante pelo menos uns 7 anos antes da minha mãe se converter. E realmente eu era o órfão da igreja. Entenda o órfão aqui, né? Meus pais não estavam ali. Ou seja, a minha família não estava ali. E toda vez, aí eu vou começar as tretas, né? Toda vez que tinha culto da família, toda vez que as famílias eram convidadas para sentar juntas, toda vez que, enfim, tinha atividade de mil e uma coisas, atividade de casais que namoravam, eu era o cara que estava totalmente fora d'água. Tá entendendo? Por exemplo, mas eu sei que isso não é só a minha realidade, porque no caso aqui, eu sei que temos pelo menos 4 solteiros aqui, tá entendendo? 4 solteiros aqui, acho que 5 comigo, tá entendendo? E a gente sabe mais ou menos o que é passar por isso e ainda passamos por isso, né? O Cris, antes de você voltar a falar, o Alisson levantou a mão, pode falar, Alisson. Ou foi engano, Alisson? Vai perder a vez, hein? Pode falar então, Cris. Ele Beleza. falou, ele respondeu ali, ó. Aham. Eu tava pensando numa coisa aqui. Eu me identifico com isso que você falou, né? Eu faço parte de uma igreja há quase 8 anos, onde não existe ninguém da minha família. Então, todas as vezes, assim, não foram muitas, mas eu me lembro de algumas vezes, senta com a família, e eu ficava assim, tipo, você tá com quem, cara? Porque não tem ninguém da minha família aqui. Isso já aconteceu algumas vezes. É constrangedor, mas eu acho que o pior não é o constrangimento em si. É a nossa ideia de que nós todos ali deveríamos ser uma família, né? Mas enfim, a ideia de que não existe. O que eu queria dizer não era isso, não. Eu só queria falar mesmo que me identifico. Mas o que eu queria dizer mesmo é que eu tenho um primo que ele tem atração pelo mesmo sexo, né? Inclusive, ele mora com outro homem e eles adotaram recentemente um garotinho. E aí eu tava até conversando com minha mãe sobre isso esses dias, que para algumas pessoas isso é muito triste. Só que eu prefiro, Cris, assim, eu posso até estar errada em algum sentido, mas eu prefiro que ele tenha uma casa, que ele receba amor, que ele estude numa boa escola, e que ele possa realmente chamar alguém de pai,
do que ele ficar preso no orfanato e não ser amado, e não ser querido, e não ser desejado em algum sentido. Então, até que ponto eu posso dizer para ele que o que ele tem não é uma família? Se o que ele tem é uma família, porque ele ganhou carinho, ele ganhou comida, ele ganhou roupa, ele ganhou atenção, ele ganhou correção. Então, é complicado a gente olhar para essa realidade que deve ser considerada, porque a queda foi uma realidade, então depois da queda a gente precisa considerar essas coisas, né? A gente precisa entender que as coisas não são como deveriam ser porque existe pecado, mas como eu vou olhar para ele hoje e vou dizer assim, não, o que você tem não é uma família, porque o ideal de família é ter uma mãe que você não tem. Só que, cara, é o que ele ganhou, é o que ele recebeu. E para mim é uma situação muito melhor do que se ele continuasse lá no orfanato não sendo desejado por ninguém. Então, é complicado. Querida, tua fala é tretosa e polêmica, mas não tem como não ser, tá? Porque nós vivemos num mundo manchado pelo pecado e o nosso mundo já não é preto e branco, é cinza muitas vezes. Então, eu não tenho resposta, eu tenho realmente interpretações parecidas com a sua e lamentos talvez muito parecidos com os seus. Mas eu quero levantar duas bolas aqui a partir da tua frase e mais uma vez são tretas, né? Uma, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes os cristãos eles são contra a adoção por casais homoafetivos, né, por uniões homoafetivas. E eu não estou fazendo um juízo de valor se isso é certo ou errado. Eu quero fazer um contraponto. É uma pena que toda a luta contra a adoção homoafetiva não se reverte numa luta em prol da adoção por casais heterossexuais, tá? Porque a Cris colocou um ponto muito grande. Nós temos duas opções: casais homoafetivos adotarem ou as crianças permanecerem órfãs. Por que não tem uma via de casais heterossexuais se dispondo a adotar? Ou se dispondo a fazer alguma diferença para essas crianças órfãs? Eu vou citar aqui uma história pessoal, né? Para quem é mais próximo, talvez saiba. Acho que hoje não deve ter ninguém aqui. Acho que nenhum de vocês deve saber. Mas tem uma amiga nossa chamada Ivanir, que ela adotou praticamente, ela se tornou tutora legal de uma criança que era filha de filho de uma usuário de drogas, né? E o que eu amei naquilo foi que a gente, como movimento Adoeste, né, que é o movimento de missão urbana que eu lidero e trabalho com um monte de irmãos no Rio de Janeiro e Campo Grande, é que a gente começou a ajudar a criança porque, como toda dificuldade já não é grande o suficiente, a criança só podia tomar, se não me engano, Aptamil, que é um leite caríssimo. Só que a gente começou a literalmente juntar dinheiro, sabe por quê, gente? É muito fácil ser contra o aborto. E eu não estou fazendo uma sacada aqui, não, porque eu sou contra o aborto mesmo, biblicamente falando, não é uma posição do Mateus, não. Eu não negocio esse valor. Desculpa quem discorda, mas eu não negocio esse valor, eu sou contra o aborto. Eu não negocio vidas. Mas eu não sou louco. Eu também considero o seguinte: o que a gente faz pró a vida? Não é só contra a morte dos bebês, mas é o que nós fazemos com essa vida quando ela vem ao mundo. Na época em que rolou aquela treta da menina que tinha sido estuprada, vocês lembram disso? Que a menina foi estuprada e houve uma manifestação dos evangélicos contra o aborto da menina. Só que o que eu mais me perguntava era: cadê um pastor, um padre, para entrar silenciosamente naquele lugar e falar: filha, que sofrimento você está tendo? Deixa eu chorar contigo. Eu sei que é um absurdo que você está passando, mas que tal você ter essa criança e dar ela para a gente? A gente cuida dela. A gente cuida dela. No fim das contas, a decisão seria daquela menina, daquela criança. Não era nem uma adolescente, era uma adolescente criança, tendo um filho. Meu Deus, eu não imagino o que aquela menina estava na cabeça dela, coitada. Mas eu me impressiono com... Somos contra o aborto, tá? E o que faremos com a criança? O que faremos? Apresentemos respostas, gente. A gente não tem resposta, a gente só tem brigas vazias, muitas vezes. A gente precisa ser um povo que tem uma resposta, senão não adianta. Tá? Senão não adianta, nossas lutas vão ser vazias.
O Alisson escreveu aqui: infelizmente, essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. Pegando o gancho de Tiago com 27, a nossa resposta ao mundo é trazer os órfãos, as viúvas, os solteiros, os casados para a família gerada em Cristo. Alisson, se você quiser, eu não dou mais a reunião hoje, porque você já está concluindo. Estou brincando. Fica à vontade, tem que falar mesmo. A Cris, muito bom. Agora, outra. Tão polêmico que o computador não pôde suportar, né? Teve que dar aquela travada. Assunto pesado, né? E eu Já achei que o que eu Alisson, que tinha caído, cara. já que o Alisson concluiu, ele pode terminar o assunto, então. Cara, o Matheus saiu da reunião e deixou a gente aqui, cara. Já que o Alisson concluiu, né, para ter reunião. Vai, Alisson, conclui Fala aí. aí, professor, conclua. Quando eu dei a resposta, eu realmente achei que tinha acabado a reunião. Caraca, eu caí, aconteceu. Estraguei a reunião, cara. Ai, ai. Cara, acho que ele deve falar alguma coisa lá no grupo, né? Vamos esperar. Mas é difícil, gente. Agora, uma coisa que é interessante, né? Eu falo com o pessoal aqui que a minha família é muito grande, né? E aí, se um dia eu me casar, eu acho que eu vou ter que optar entre convidar a igreja ou convidar a minha família, pela quantidade de pessoas. E sem pensar duas vezes, eu convidaria a igreja, porque a igreja se tornou realmente a minha família. São as pessoas que conhecem as minhas lutas, que choram comigo, que se alegram comigo, que sabem exatamente quem eu sou. Já minha família não sabe nada. Então, talvez nosso conceito de família esteja um pouco reduzido ao que realmente deveria ser, né? Acho isso muito legal a gente pensar sobre isso. Isso é bem verdade, Cris. Eu tava pensando sobre isso, né? E sobre família, né? E no caso, o dia que eu for casar, sobre convidar minha família ou os meus amigos, né? E assim, verdadeiramente é que você disse. Acaba que essas pessoas que convivem com a gente, que passam essas coisas com a gente, se tornam mais família do que a nossa própria família de sangue, né? Realmente estão ali com a gente em todos os momentos. Eu acho até que. O Mateus até leu aquele versículo, né? Que existem amigos mais chegados que irmãos. E eu acho que parte desse pressuposto, sabe? De que realmente existem amigos mais chegados que irmãos. Não que a gente não ame a família, não que a família não tenha uma importância, né? Mas eu acho que conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai percebendo quem realmente é ativo e participa da sua vida ou não. A gente vai conseguindo analisar isso de uma forma melhor, né? E aí o nosso conceito de família é abrangido também. Sim, é a questão até o que o Alisson tá falando sobre inclusão e tudo mais, mas é também sobre, que nem o Matheus falou, né? Aqueles que estão nos momentos felizes e nos momentos tristes. Que, no caso, realmente aí se demonstra, né? O que é ser família, o que é estar acolhendo, independente de qual seja a situação. E aí você quer que essas pessoas que choram com você também sorriam com você, né? Num dia feliz. O Matheus falou que a internet deu um problema lá, e ele tá tentando conectar. Aí, se a gente quiser esperar mais um pouquinho.
Gente, o Matheus falou pra gente sair, e aí ele vai tentar conectar lá de novo e vai colocar o link no grupo, tá bom? Tá Tá ok. bom. Andréia, a gente vai sair da reunião, aí depois eu coloco o link lá no grupo da trilha de novo, tá bom? Aí você entra. Uma coisa. Pronto, pessoal, consegui uma rede da vizinha aqui. Aí eu roubei não, tá? A vizinha é minha amiga aqui, a gente mora numa casa missionária, então tá tudo certo. Gente, meu Deus, não sei o que aconteceu. Até agora não sei o que aconteceu, mas faz parte, né? Faz parte. É ao vivo. Foi o Alisson que encerrou. Show. Enfim, vou só esperar aqui porque tem a Cris, né? A Cris entrou, deixa eu ver, tá, a Júlia também vai entrar, né? Acho que era isso e tinha mais alguém, gente. Tinha a Rayane, né? Mas eu promovo aqui a discussão, pelo menos, aí depois a gente vai ficar gravado mesmo, a pessoa pode acessar. Enfim, né, tem o Paulo também, verdade. A André tá aí, a André tá aqui. Gente, a pergunta de novo, né? Vocês acham que os homossexuais são contra a família? Isso aí é falado, né, gente? Isso aí é a frase da política, né? Que eu vou ser nojento aqui, né? A bancada evangélica defende os valores da família, que estão sendo atacados pelo movimento LGBT, que ia mais, né? Não é isso que é falado? Mas a questão não é o que é falado, a questão é, vocês concordam? O Alisson ali. Alisson é um aluno muito complicado. O Alisson colocou assim, gente, no chat. O Alisson é aquele aluno, né, gente? Não sei se vocês lembram, né, que a escola fala assim, e dá resposta. Aí depois todo mundo começa a responder. Eu concordo com o que o fulano disse. Ele diz assim, não. Até porque o que eles querem é construir uma. Gente, eu vou falar de Brasil, tá bom? André, pode falar. Tu levantou a mão? Pode falar. Antes de eu comentar, pode falar. Acho que foi sem querer. Se quiser falar, pode falar depois. Gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa que a gente precisa aprender quando for dialogar com qualquer pessoa, principalmente do movimento LGBTQIA+. A propaganda do Burger King foi polêmica, porque ela atacou a família brasileira. Na verdade, vou te falar, gente, o vídeo alguém aqui, eu vou pedir para vocês, quem não souber sobre o vídeo do Burger King, sobre famílias LGBTQIA+, bota a mãozinha pro alto aí do Meet. Alguém? A Andréia não sabe, a Grazi não sabe. Vou mandar esse vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu acho daqui rapidinho. Esse vídeo, ele basicamente foi o seguinte, o Burger King decidiu, no meio do orgulho LGBTQIA+, se não me engano, em agosto, gente. Que foi, se não me engano, no mesmo mês que eu fiz a primeira série do Vamos Falar de Sexo Online, né? Ele fez uma propaganda buscando, assim, promover realmente uniões não binárias, né? Como é chamado hoje em dia, ou seja, de casais que não necessariamente são um homem e uma mulher, né? Eita.
Vou mandar aqui no grupo, tá? Para vocês. E vou mandar não só para o grupo, tá? Eu sei que tem gente aqui que não está no grupo, mas eu não vou mandar no grupo da Missão PFC para não ter uma questão de fora de proposta, né, gente? Não vou mandar lá no grupo do PFC, porque para não ficar enchendo de coisa. Mas quem quiser, pode me procurar no grupo do TFC, que eu mando o vídeo no privado para vocês, tá? Mandei para o Yuri, mandei no grupo do... Vamos falar de sexo. Qualquer um interessado pode falar comigo, que eu mandei o vídeo para vocês, tá? Depois vocês podem ver. Eu também acho que acho que em junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, mas em agosto tem alguma coisa importante também que eu não estou lembrando. Eu acho que é o... Eu não lembro agora. Mas, enfim. Então, qual é a questão, gente? Que a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. A nossa fala, e eu estou me colocando junto com os evangélicos padrões, né? Acho interessante a gente fazer um meia-culpa aqui, né? Para quem não entende o que eu estou falando, um meia-culpa é uma expressão de reconhecer a própria culpa, né? Reconhecer como nós temos errado, né? Tem muito tempo já. O tempo está voando, gente. Mas percebam que a gente fala, o movimento LGBTQIA+, quer destruir a família. Só que na cabeça dos adeptos do movimento, eles acham que isso é uma loucura, sabe por quê? Porque eles não querem destruir família, eles querem ampliar o conceito de família. Tá, gente? E entender isso vai fazer toda a diferença na forma que a gente vai dialogar com homossexuais, com transexuais, com travestis, com lésbicas, com todo mundo. Com todo mundo, sabe por quê? Porque a gente está falando pro vento. Vocês querem destruir a família. Na verdade, eu vou dizer uma coisa engraçada. E eu falo de Brasil porque nós somos brasileiros. Meu papel aqui é dar para vocês base para vocês dialogarem e comunicarem a fé no contexto brasileiro. E ajuda também para o contexto internacional, porque a nossa cultura é muito influenciada. Mas eu quero mostrar para vocês que o movimento LGBTQIA+ brasileiro é extremamente conservador, porque ele promove a família também. Olha que doideira. A pergunta é que família? A pergunta é que união? A pergunta e no fim das contas, essa é a pergunta que sobra para a gente mesmo. A pergunta que sobra para a gente Deus reconhece como família? Essa é a questão. Aí começam as polêmicas, né? Eu acho esse encontro e essa verdade profundamente polêmica, porque, acreditem, nosso tema hoje não vai responder essas coisas. A minha proposta é dar a vocês ferramentas de diálogo e, sim, dar para vocês uma verdade que responde toda essa crise e essa confusão. O Alisson escreveu aqui, muitos dos homossexuais querem casar na igreja e não somente estarem juntos. É isso aí, Alisson. Cara, o movimento LGBTQIA+, quer destruir tanta família que eles querem até casar na igreja. Eles odeiam tanto a igreja que eles querem casar nela. Isso é uma coisa, entendo, também não estou defendendo nada, não. Entendo que eu só estou levantando pontos para a gente perceber. Será que o que a gente está falando faz sentido para eles? Ou será que a gente parece um bando de doido falando? Eles querem direitos iguais, eles querem serem incluídos, eles estão se sentindo excluídos, tá entendendo? É por isso que não cabe aqui eu falar isso hoje, mas há uma diferença muito grande entre o movimento LGBTQIA+, no sentido queer, o movimento queer, do movimento homossexual mais tradicional. Se por um lado o movimento gay quer ser incluído na sociedade, o movimento queer quer ser estranho mesmo. O termo queer significa estranho. Né? Então, não dá para falar sobre isso de forma clara. Como o Pablo colocou aqui, o movimento LGBTQIA+, ele tem uma pegada muito afrontosa mesmo. Mas existe um movimento gay que eu não estou defendendo, estou mostrando para vocês que há diferença entre tudo isso. É um movimento muito parecido com o de alguém que alguns de vocês talvez admirem ou conheçam, que já não está mais nem vivo, né? Que é o Paulo Gustavo. Quem aqui já assistiu Minha Mãe é uma Peça? Quase, todo mundo praticamente, né? Gente, quando vocês assistem Minha Mãe é uma Peça, é um tipo de filme que para vocês têm dificuldade de assistir com crianças? É um filme que acaba com a imagem da família brasileira? Na minha opinião, aquele filme é um culto à família brasileira.
Acho que o Pablo está levantando a mão para falar, né? Quer falar alguma coisa, Pablo? Não quero não, Matheus. Show. Gente, o Paulo Gustavo, ele faz um filme que todo mundo que senta para assistir fala, gente, ele representa minha mãe como ninguém. Isso. Ir contra a igreja seria ir contra Deus também. Sim e não, né? A gente, como cristão, a gente sempre vive nesse dilema. Em que sentido, gente? O ideal é que realmente a igreja representasse sempre a visão de Deus no mundo, tá? Essa é a missão da igreja, tá, o Yuri? Vou chamar você de Yuri da Silva. Eu chamei ele de Silva, que é nome de guerra, mas vou chamar ele de Yuri porque é o nome dele mesmo, né? Gente, a missão da igreja é ser a luz de Deus no mundo, tá? Ou seja, o papel da igreja, e é o que a gente está tentando fazer aqui, tá, gente, nessa reunião nossa, é justamente termos a palavra de Deus e a verdade de Deus sobre a vida e sobre a realidade para o mundo, iluminar o mundo. Mas, às vezes, nós não estamos apegados com o que Deus pensa, mas com nossos preconceitos, com as nossos pensamentos culturais e não de Deus. Tá entendendo? E aí é que eu estou querendo dizer. Essa frase que está promovendo nossa discussão hoje, que uma família é um homem comum, uma mulher comum e seus 2 ou 3 ou 4 filhos comuns, vamos ser sinceros, ela é uma frase que expressa muito mais um pensamento de uma cultura conservadora do que bíblica. E eu vou provar isso para vocês. Primeiro, eu não preciso dizer que, na realidade brasileira hoje, como a Júlia falou, a Júlia não está aqui. Tá assim. A Júlia falou uma coisa que é verdade mesmo. Rapaz, uma família assim é extraordinária mesmo. Mas não é porque é a melhor coisa do mundo, não. É porque é a coisa mais difícil do mundo. É verdade, gente. O que mais tem no Brasil hoje é mãe solteira. O que mais tem hoje no mundo, sabe o que é? É vó que cria os netos que são órfãos. Ou a avó que cria os netos porque a mãe tem jornada de trabalho porque o marido abandonou. O que tem sido mais comum a cada dia são casais homoafetivos adotando. E a gente vai vendo muitas dessas coisas acontecendo e a pergunta que não quer calar é qual é a posição da igreja diante dessas multi-realidades que, como a Cris muito bem colocou, fazem parte de um mundo cinza. A gente aprova tudo? A gente nega tudo? A gente faz um culto ao modelo de família que, no fim das contas, está longe de ser a única realidade. O Alisson comentou no grupo do Vamos Falar de Sexo que realmente Deus criou um homem e uma mulher e provavelmente o que deveria acontecer era que homens e mulheres juntos tivessem filhos e assim sucessivamente, sem nenhum abandono, sem nenhuma separação e uma família feliz e maravilhosa, mas não é a realidade pós-queda. E a gente tem que trabalhar com a realidade pós-queda. Né, pessoal? Então, eu queria pedir para alguém, por favor, não só abrir em Mateus capítulo 12, 46 a 50, mas também fazer um Ctrl+V nesse versículo e postar no chat, que eu queria que todo mundo visse esse texto. Quem pode fazer isso? Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Ali. A Cris postou. Eu já leio, né? Já que você jogou aqui, eu leio. E falando ele quem, tá, gente? Jesus. Ele estava falando ainda à multidão, e estes estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: estes estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Gente, Jesus faz o que qualquer conservador entraria em crise. Aqui talvez ele não atinja de primeiro os progressistas, mas os conservadores ficariam doidos com isso. Que, meu Deus, ele está negando a família tradicional dele.
Ele está negando a família sanguínea dele. Eu costumo brincar com uma coisa, gente, que é muito legal. Eu creio que quando Jesus falava essas coisas, Jesus ele estava dando um ensino muito profundo, mas que logo depois, eu imagino muito isso, gente. Jesus, isso aconteceu. E o pessoal ficou impactado, refletindo. Aí logo depois, passou um tempinho, ele foi lá falar com Maria e com os irmãos dele. Eu creio profundamente que Jesus, ele realmente... Isso aqui foi uma fala minha, tá? Não está escrito, não. Mas isso aqui, o que Jesus está fazendo existe uma família muito maior do que a minha família. E existe um propósito de Deus, e é isso que eu achei legal da tua fala, Yuri. Quando tu falou que você considera seus colegas de trabalho e família, há no ser humano um sentimento de que família é muito mais do que sangue. E esse sentimento ele é verdadeiro porque, de fato, nós todos fazemos parte de uma humanidade. Nesse sentido, nós somos unidos, até mesmo na desgraça do pecado. Só que em Jesus, a proposta de Jesus é estabelecer a sua família, a família de Deus, que ele chamou de igreja. Tá? Não é a igreja o prédio, é a igreja aqueles que foram unidos debaixo do nome de Jesus. E nesses que foram unidos debaixo do nome de Jesus, nós somos unidos como família de Deus. Ao ponto dele mesmo dizer, sabe, minha mãe e meus irmãos, eles são minha família sanguínea, mas eles não são tanto minha família quanto aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Afinal, o meu Pai celeste é muito mais meu pai do que realmente meu pai sanguíneo. E eu sei que isso aí é um soco muito pesado nos idólatras da família. Tá, gente? E eu tô falando isso com muito amor. Eu, sinceramente, não entendo nas igrejas a idolatria à família mesmo. E é uma idolatria velada. Ninguém critica, porque Deus é a favor da família, né? Claro que ele é. Realmente ele é. Mas ser a favor da família e reconhecer a família não deveria fazer com que nós idolatrássemos a família comum, a família sanguínea, como a coisa mais importante do mundo, porque não é. O maior plano de Deus foi estabelecer a sua família, e a família de Deus é a família daqueles que nasceram de novo em Jesus Cristo. Desculpa aí, pessoal, para quem tem uma idolatria familiar, mas o próprio Jesus diz que aquele que amar pai e mãe como ama mais do que a mim, não é digno dele. Tá? Cris coloca aqui no chat, tá, pessoal? Para quem quiser ler também. O mais bonito para mim nisso tudo é que um dia, quando nós não mais estivermos presos aos padrões, estaremos unidos por um elo inquebrável, Jesus, que nos faz família. A Cris está falando que Jesus é um elo inquebrável. Isso é muito doido, né, gente? A Cris, ela mora no norte do Rio de Janeiro. A Cris eu conheci depois dos meus 18 anos. E eu tenho um vínculo inquebrável com a Cris que eu não tenho com muita gente que tem o mesmo sangue que eu. Eu tenho um vínculo com o Yuri que, às vezes, eu não tenho com um parente meu. Por toda uma eternidade, Cris diz, o para sempre que ainda não conhecemos por completo. A gente já prova disso de alguma forma, né? A Cris quer dizer, mas um dia nós provaremos isso por completo. Onde pai será irmão, e amigo será irmão, e também mãe será irmã. Ou seja, todo esse tipo de organização social, que foi o que o Alisson colocou desde o início, vai ser desfeita num só povo. Onde, no fim das contas, não haverá mais pai, mãe, haverá somente irmãos. O próprio Jesus, que é Deus, ao se fazer homem, se fez nosso irmão mais velho. O Yuri colocou, doutrinas arcaicas. Por outro lado, tá, gente? Jesus reconhece hoje em dia ainda o modelo familiar, tanto que honra pai e mãe, tá? Isso existe, só que isso não é a coisa mais importante. Eu costumo dizer que na igreja a família deveria ser absorvida e não a família absorver a igreja. Eu nunca eu não vou mergulhar nisso, mas já viram aquelas igrejas onde as famílias mandam? Isso não deveria existir, porque a família deveria absorver, quer dizer, a igreja deveria absorver as famílias na família de Deus, e não o contrário. Então, e aí, nesse sentido, os progressistas também piram com Jesus, porque Jesus é o famoso não agrada ninguém. Jesus fala que a família dele não é a família dele, que a família dele é quem faz a vontade do pai dele. Mas quando o pessoal pergunta sobre divórcio para Jesus, né? Então, tá liberado divórcio? Como é que funciona a carta de divórcio? E ele diz que quando Deus criou o homem e a mulher, a ideia era que estes dois se unindo nunca se separassem.
Então, Jesus reconhece a família sanguínea, ela é uma bênção de Deus mesmo, só que Jesus também reconhece a primazia da família de Deus, do povo de Deus. Só que também tem algo muito profundo no Novo Testamento, que aí a gente começa a caminhar para algumas mudanças de pensamento da gente. Vocês sabiam que tudo que o Antigo Testamento celebra da família, dos patriarcas, né, que mais, embora, na minha perspectiva, até mesmo no Antigo Testamento, o povo de Israel absorve as famílias, tá? As tribos formam o povo de Israel, tá? No fim das contas, para mim, as famílias sempre formam uma família maior, mas se por um lado dá para confundir isso no Antigo Testamento, no Novo não dá, tá? No Novo Testamento existe uma ênfase profunda não no crescimento da família biológica. Se por um lado há um mandamento muito grande do crescer e multiplicar no Antigo Testamento, no Novo Testamento há uma ênfase do crescimento da igreja, ou seja, da evangelização, ou seja, de nos tornarmos agora pais e mães na fé. Ou seja, através da evangelização, através de compartilharmos Jesus com os perdidos, nos tornarmos pais espirituais. Em vários momentos de cartas, Paulo se refere a Timóteo, por exemplo, e Tito, como seus filhos na fé. Em vários momentos é colocado algum tipo de... Paulo coloca, né? Eis que tenho dor de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Nós não deveríamos colocar, como o Chesterton colocou, o maior valor, a coisa mais extraordinária da vida, é igual eu fico doido. O dia mais... Gente, desculpa, tá, gente? Eu sou polêmico entre todos aqui, eu acho uma doideira isso. O dia mais especial da minha vida foi quando eu casei com você, meu amor. Gente, eu acho que o dia mais especial da vida é quando Jesus encontrou a gente. Para mim, essa frase, o dia mais especial da minha vida foi o meu casamento, gente. Jesus te encontrou ali? Então, amém. Agora foi que você encontrou fulano de tal para beijar ele no casamento? Faça-me favor. Ah, não, realmente, foi no dia da lua de mel. Pelo amor de Deus. Ou Jesus é tudo pra gente ou não é nada, gente. Eu não entendo. Isso é conservadorismo. Isso aí é idolatria a valores loucos da vida e no que revelam, no fim das contas, que Jesus não é tudo pra gente. Isso aí acho que solteiro tem uma vantagem, né? Porque Jesus é tudo que não tem mais nada mesmo. Realmente, brincadeira da parte, a gente precisa aprender. O casal tem que tomar cuidado para não idolatrar o casamento. E o solteiro tem que tomar cuidado para não odiar o casamento. Tá? Muitos celibatários, às vezes, começam a odiar o casamento. É uma luta, mas é por culpa dos casados. Brincadeira, o pecado é da gente, né? Não é dos outros, não. Mas, às vezes, casado ajuda, né? Gente, a gente precisa começar a rever isso. Tá? Às vezes, as famílias são tão unidas, gente, na igreja, que elas não se relacionam fora dela. Eu vou ler para vocês uma citação daqui do livro que eu falei para vocês, que é o livro que eu uso muito como base aqui dos nossos encontros do Verdades Secretas, tá? Vejam só isso aqui, gente. Na página 55, botei aqui, né? Ele coloca aqui, isso aqui é a fala de alguém, tá? É uma pessoa cristã que caminha com Jesus, ela tem atração pelo mesmo sexo e ela negou, ela decidiu viver uma vida de celibato. Olha o testemunho dela. É claro que você pode passar boa parte do tempo preocupado com o seu trabalho. Ou seja, a pessoa que ela está celibatária, ela está trabalhando, então ela está ocupada mentalmente. E descobrir que isso realmente afasta sua mente de si mesmo. Ainda que você acabe aceitando ter algum lazer, o que lhe resta fazer? Bem, um monte de interesses para manter seu tempo, suas mãos e seus pensamentos ocupados. Sim, e suas emoções também. E o que vem depois de você se ocupar com tudo, com série, com trabalho, com ajudar os outros, com visitar pessoas? Você volta à solidão da sua casa novamente. As brasas estão frias na lareira e a casa vazia. Essa é a experiência do solteiro celibatário, que, diferente do casado, ele chega em casa e realmente não tem ninguém esperando ele em casa. Essa é a vida dele. Isso pode mudar, como a Cris falou, mas pode ser que não mude. Pode ser que você viva uma vida onde não vai ter ninguém te esperando em casa. Não vão ter pezinhos correndo na sua direção, te chamando de papai e mamãe.
E às vezes, quando a gente tem uma cultura de idolatria familiar na igreja, gente, a gente torna mais difícil ainda para o celibatário viver uma vida diante de Deus assim, sabia? Porque parece que ele é um peixe fora d'água mesmo. Parece que é loucura o que está vivendo. E acreditem, os amigos deles falam isso para eles. Vejam outra parte que eu separei para ler para vocês. Essa pode ser uma vida incrivelmente solitária. A vida do solteiro na igreja e a vida do celibatário. Quer dizer, a menos que tomemos por definição a definição apresentada por Jesus. E não só tenhamos ela como uma definição, mas que vivamos ela. A menos que observemos a experiência de família de Paulo e trabalhemos juntos para copiá-la. A menos que acordemos para a ideia neotestamentária radical de que a igreja é realmente uma família. Não é da boca para fora, tá, gente? Porque é muito fácil falar. A igreja é uma família. Quando chega lá, não é família, não. Não é nada família. Entendendo que enxergar o conjunto mãe, pai e 2 ou 3 filhos como a única família não passa de uma concepção nociva e pertencente ao fim do século XX. Isso é muito pesado, gente. Isso é muito pesado. Ou a gente radicalmente abraça o que Jesus falou, ou a gente vai gerar dificuldade para os nossos irmãos. Se por um lado os irmãos que vão ter que carregar uma cruz porque foram chamados para viver uma vida de solteiro, a gente não só bota uma cruz neles, mas a gente coloca a nossa família em cima da cruz deles. Já viu aquele pessoal que realmente, mano, o almoço em família do domingo, aí o solteiro tá em casa. Custa convidar esse solteiro para almoçar com a sua família? Custa envolver ele nas coisas? Eu não sou contra, não, as famílias se sentarem juntas no culto, não. Eu sou contra elas não convidarem o solteiro para sentar com eles. Eu sou contra não chamarem o jovem que não tem uma família cristã para sentar com eles e fazer parte da família deles. Eu já vi coisa na igreja muito bonita sobre isso, sabia? De famílias adotarem jovens que se converteram antes dos pais. Júlia, pode falar que levantou a mão aí de propósito? Foi sim. Isso causa um peso, acho que não só, tipo, quem tá seguindo o celibatário, sabe? Porque, assim, acaba causando um peso que, tipo assim, poxa, será que eu vou conseguir chegar nesse nível de família? E eu tenho uma amiga que hoje em dia ela é casada e agora ela vai pro segundo filho. E, assim, de verdade, ela idolatra a família. E eu fiquei outro dia pensando sobre isso. Ela posta muito sobre essas coisas, né? Que ela serve ao lar dela e tudo mais. E assim, sem querer, ela reduziu ser mulher apenas isso, entendeu? A cuidar do seu esposo dos seus filhos. E assim, acaba que as pessoas que olham ao redor acabam se frustrando mesmo. Será que eu vou conseguir ser essa mulher, tipo assim, né? Esse padrão de família que é pregado, tipo, a esposa tem que ir em casa. Sendo que, assim, hoje em dia a gente sabe que tem uma realidade diferente, né? Exemplo, a minha mãe, ela precisa realmente trabalhar. Não é por assim, capricho dela, mas porque ela realmente precisa. Entendi. E acaba trazendo uma frustração também, tipo, para quem tem um relacionamento ou quem é casado, porque assim, acaba olhando e falando, poxa, esse não é o padrão da minha família. Minha mãe precisa sair todos os dias para ir trabalhar. O meu padrasto, por um tempo, teve que ficar em casa. Assim, minha mãe não é casada com meu pai. Então, tipo, acaba trazendo um peso também para quem deseja ter uma família. Não que seja assim um peso assim, nossa, preciso ter uma família, de certa maneira, mas talvez essa família não se encaixe aquilo que está sendo pregado por esse conservadorismo. Muito interessante, Júlia. Eu lembrei do encontro do Vamos Falar de Sexo ano passado, que a Cris falou sobre. A Cris está aqui com a gente. Falou sobre o que é ser mulher e mostrou como há várias. A mulher, ela realmente é um instrumento de Deus para diversas coisas, né? Mas eu quero ser muito ousado aqui no nosso encontro hoje, dizendo o seguinte, para vocês cristãos, mulheres e homens de Deus. Você pode ter 30 filhos, meu amigo. Se você não fazer discípulos, você não fez a igreja crescer, sabe? É claro que ela cresce também por meio dos nossos filhos, né, e tudo mais, mas existe um mandamento de Jesus ativo da gente fazer discípulos.
Não adianta a gente voltar lá para o Gênesis e cumprir o mandato da criação e não cumprir a grande comissão. Nós fomos chamados para fazer discípulos, nós fomos chamados para fazer filhos na fé. E nós precisamos cumprir isso. Mulheres, glória a Deus que o ventre de vocês está fértil, mas eu quero dizer para vocês que vocês não precisam necessariamente de um casamento para dar luz a filhos na fé. Entende? Então, eu quero convidar vocês a serem ousados. Não quero demonizar a família. A proposta não é essa. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma família que é mais importante do que todas as nossas famílias. E, na verdade, essa família dá um significado maior para nossas famílias. É a família de Deus. Uma família é a família dos que nasceram em Jesus Cristo. Essa é a verdade secreta de hoje, tá? Já estou antecipando isso. A gente está caminhando para o nosso final já, tá, gente? Eu queria convidar vocês para abrirem rapidinho também. Cris que fez, né? Manda para mim, Cris, Marcos 10, 29 a 30 no chat. Já está acabando já, tá, gente? Mas realmente rendeu bem. Rendeu mais que o nosso primeiro encontro, né? É porque vocês gostam da treta. Vocês gostam da polêmica. Na verdade, eu coloquei mais pergunta na cabeça de vocês do que resposta, né? Mas faz parte. É isso aí mesmo. A Cris lançou aqui. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Percebam, Jesus está deixando bem claro que há uma motivação legítima para abandonar família e bens. Então a família não é a coisa mais importante do mundo. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. É muito legal aqui que alguns loucos colocam isso aqui para dizer que aí, a promessa de que se eu abandonar minha família, Deus vai me fazer milionário. Gente, percebam que o significado dessa passagem é profundamente espiritual, né? Quando ele fala aqui que a gente vai receber 100 casas, ele não está mentindo, não. Mas o que ele quer dizer não é que a gente vai ganhar 100 casas do governo para a gente morar nas 100, tá? Isso é loucura, não tem propósito nenhum ter 100 casas, tá, gente? Isso é coisa de um pensamento profundamente consumista e que quer botar Deus para me fazer enriquecer a todo custo e ter muita coisa. Eu vou provar para vocês. Não tem como a gente ter 1000 mães. Mãe só tem uma. Então, o que Jesus quer dizer com esse texto aqui? Ele quer dizer que na igreja, a casa de todos meus irmãos agora é minha casa. Na igreja, às vezes, quando eu recebo Jesus, isso acontece muito no Oriente Médio, tá? Às vezes a minha mãe me negou. Porque eu agora declaro que Jesus é o meu Senhor. Não é mais Maomé, não. Agora é Jesus. Sabe o que acontece? Meu pai, minha mãe, meus irmãos me rejeitam. Aí sabe o que acontece? Eu ganho várias mães, vários irmãos na presença de Jesus. É isso que Jesus está prometendo. Jesus está prometendo que, com perseguições, vocês agora vão ter 100 vezes mais, ainda nessa vida, em casas. Não vai faltar um lugar para vocês morarem. Pelo menos deveria ser assim. Tá vendo, Yuri, quando tu falou? Quando a gente afronta a igreja, afronta Deus. Então, em um certo sentido, a igreja deveria fazer cumprir esse texto. Ninguém deveria ter falta de casa na igreja. Porque eu não deixaria um filho meu morar embaixo da ponte. Se eu não deixaria um filho meu embaixo da ponte, eu não vou deixar nenhum jovem da igreja morar embaixo da ponte. Tá entendendo? É sobre isso. Se eu ver uma senhora da igreja passando necessidade, eu não vou deixar ela passar necessidade. Por quê? Porque se fosse a minha mãe passando necessidade, eu não deixaria. Então, vocês estão percebendo que o problema não é sobre Deus. Não é Deus que torna a caminhada difícil. É a gente que não coopera com Deus para tornar a caminhada cristã verdadeira. Tá? E aí sim, ele promete que no século futuro, ou na era vindoura, nós teremos uma vida eterna com nossos irmãos e irmãs, como a Cris já falou. Para encerrar, por fim, eu vou ler uma última citação e eu quero convidar vocês a refletirem. Então, como nós podemos viver essa verdade de que a igreja é a verdadeira família na qual todas as famílias têm sentido e são absorvidas. Eu vou ler mais uma vez o Ed Shaw dando uma ideia para a gente.
Eu vou pedir paciência para vocês, porque é muito legal essa parte, vale a pena ler na íntegra. É só uma paginazinha, é uma página que eu vou ler mesmo, não posso mentir, é isso mesmo. Você quer ajudar a tornar mais razoável o ensino bíblico sobre a homossexualidade? Ou até sobre a sexualidade no sentido daqueles que permanecerão solteiros, celibatários? Deseja ajudar a atacar o problema da plausibilidade? Ou de ser, é plausível alguém permanecer solteiro no resto da vida? Tem como ela ser solteira e não ter uma família? Então comece a praticar a realidade cristã de que família é sinônimo de igreja, independente das circunstâncias em que Deus o tenha colocado. Reconheça o equívoco representado pelo conceito de que família é igual a uma mãe, um pai e 2 ou 3 filhos. Isso ajudará os outros e você mesmo mais do que você imagina. Comece conversando com pessoas de diferentes idades e situações de vida, a fim de descobrir o que elas mais precisam ou gostam. Poderá ser tão simples como fazer alguma das coisas que minha igreja gentilmente faz por mim, ou poderá ser diferente. Gente, ele está falando como alguém que realmente não tem uma família biológica. Ele tem sim, pai e mãe, mas ele não tem esposa e filhos. E ele realmente não vai ter. Ele não tem atração por mulheres. Ele fala no livro que ele não tem atração por mulheres. Já que ele não tem atração por mulheres, ele vai permanecer celibatário pro resto da vida. Então, ele está dizendo que a igreja dele faz isso por ele. O quê? Uma amiga minha solteira acha muito doloroso ficar na companhia de famílias, pois considera esses momentos uma lembrança daquilo que nunca teve. Mas adora sair para jantar apenas com suas amigas casadas, que, por sua vez, gostam de ter uma noite de folga de seus filhos e marido. Quantas mulheres aí vocês conhecem que nem saem mais com as amigas solteiras? Só sai com o marido, só sai com a família dela. Cris falando ali, quase não fala Deus. Outro amigo solteiro ajuda a si mesmo e a outros, organizando regularmente trilhas de bicicletas em montanhas, nas quais se juntam pessoas casadas e solteiras. Faça sua pesquisa, pesquise pessoas que têm interesse em vôlei, vai jogar carta, vai jogar Uno, vai fazer um churrasco entre os homens, entre as mulheres. Faça alguma coisa que não seja necessariamente com seu marido. Mas não fique somente no discurso. Faça realmente alguma coisa. Não espere que os outros tomem uma atitude. Se você ficar aguardando, é quase certo que nada acontecerá. Isso já é cultural, é estrutural, gente, essa cultura nas igrejas. Se a gente não fizer diferença, cada um onde nós estamos inseridos, nada vai mudar. Então, quem de sua família da igreja você convidará para assistir um filme na quarta-feira à noite, amanhã? E aí, gente, quem? Com quem poderia compartilhar aquele jantar de meio de semana que de outra forma você comeria sozinho? Por que não convidar alguém para comer com você também solteiro? O recesso de verão não é uma oportunidade para você organizar umas férias em que grupos de famílias e pessoas solteiras possam viajar juntas? Isso está tão longe da realidade, né, gente? Agir tendo em mente sua família da igreja não significa necessariamente adicionar um monte de coisas em sua lista de tarefas, mas apenas envolver seus irmãos e irmãs em Cristo naquilo que você já planejava fazer de qualquer jeito. Às vezes lavar a casa. Por que não chamar o teu amigo solteiro para ajudar você a invernizar o portão, a lixar o portão, a raspelar a casa, a fazer uma obra na sua casa? E você pode ter a iniciativa de fazer isso, não importa se é casado ou solteiro. O que você poderia fazer hoje? E assim encerramos. Essa é a nossa verdade secreta de hoje. O que é uma família? O que é a família? A família são aqueles que nasceram de novo em Jesus Cristo. E essa família pode envolver pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Nessa família pode ter gente solteira que nunca vai casar. Nessa família pode ter filhos órfãos, pode ter viúvas. Nessa família, o solitário vive em família. E a viúva encontrou um lugar para se sentir cuidada. Órfãos têm muitos pais. Nunca conheceram o pai verdadeiro. Mas tem vários pais, inclusive um pai que mora nos céus. Tá certo, gente? Então, esse foi o nosso encontro de março, né? E aí, alguém quer contribuir alguma coisa? Quer dar um feedback? O que vocês acharam? Para a gente poder encerrar aqui. A Grazi falou que foi muito bom. Fico feliz, gente. Mais alguém gostaria de contribuir?
Alguém não gostou? Espero que o pessoal que saiu não tenha sido de raiva de mim. Até porque eu não falei nada da minha opinião, tá? Eu falei minhas opiniões aqui, mas assim, eu vou dizer que, assim, boa parte das opiniões que eu dei aqui foram baseadas na Bíblia, tá, gente? Obrigado por toda a contribuição, pessoal. Cris, também acho, tá, gente? Todo mundo aí que acrescentou muitas coisas, foram vocês que me... Por isso que eu falo, esse formato aqui é muito bom, porque vocês me dão conteúdo para falar. Ótima aula. Obrigada, Matheus. Aula nada, bate-papo desse, show de bola para a gente compartilhar. Muito bom que vivamos em família, que você possa encontrar uma igreja para chamar de família. E se você ainda não tem, que você possa começar a promover esse pensamento bíblico no meio da sua igreja, na sua comunidade. Alto padrão. Alto padrão é uma expressão marinheira, tá, gente? A gente usa muito no meio militar. Alto padrão. Muito obrigado. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Gente, que isso não seja só um conhecimento, mas que isso promova uma diferença colossal nos diálogos e nas conversas com vocês, com pessoas que não são heterossexuais. A gente vai ter outros encontros que vão tocar mais no quão é difícil para a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo seguir Jesus. Eu estou mostrando como algumas já dificultam. Uma dessas é o nosso conceito familiar extremamente conservador e, às vezes, irreal. Tá? E exclusivo. A pessoa acaba concordando com a gente, verdade. Não é de... Deus não se agrada da união homoafetiva, né? No sentido de ter um parceiro e viver nessa união. Então, ela decide não viver. Aí, sabe o que acontece nos sábados à noite dessa pessoa? Os sábados à noite dessa pessoa, essa pessoa fica sozinha em casa, pensando em duas coisas às vezes. Uma, em procurar um homem e se relacionar com ele, se for homem, ou mulher, procurar uma mulher porque está carente. Ou tirar a própria vida, porque o sofrimento é muito grande. Desculpa, gente, essa é a realidade. Se vocês querem ouvir coisa bonitinha, bota no programa infantil e assiste. Aqui a gente trabalha com a realidade. E como Jesus pode transformar a realidade. Aí sim a gente começa a ver cor no mundo cinza que a Cris falou. A Júlia falou que fez ela repensar sobre assuntos que já tinha uma opinião formada. Glória a Deus. Isso é uma coisa que me alegra muito. A gente tem opiniões formadas, a gente acha que é o pensamento de Deus. Já perceberam? Eu penso assim porque é o certo. Aí a gente começa a abrir as páginas da Bíblia e começa a ver que o certo é o que Deus pensa e a gente está pensando um pouco diferente de Deus. Aí é brabo, né? Enfim, gente, quero agradecer a participação de todos vocês. Mês que vem nós temos mais um encontro, mas eu queria pedir mais uma coisa. Os que não estão no grupo do Vamos Falar de Sexo, entra lá para a gente interagir até o próximo encontro. E quem participou aqui já está no Vamos Falar de Sexo, bota um feedback lá, isso estimula o pessoal a ficar interessado e participar. A gente tem que começar essa mudança no meio cristão a partir da gente. A gente não pode mais falar o quê? Que a igreja não fala de sexo, porque nós estamos aqui falando de sexo. E se nós estamos falando de sexo, a igreja fala de sexo. Beleza? Então, deixa eu tirar uma selfie é ótimo, né? Um print com vocês aqui, gente. Vocês podem liberar a câmera de vocês rapidinho? Ninguém tá descabelado aí, não, né? Porque eu vim na academia direto. Alisson também, vem na academia direto. Que isso? Então, se quem puder liberar a câmera aí, libera a câmera para tirar um print rapidinho. A Júlia liberou, o Alisson liberou. Eu tô sentindo que o pessoal que não liberou tá ali, eu tô correndo atrás de um pente. O Yuri liberou ali também. Crave. Tô olhando aqui para ver se... Pode repetir para mim de novo, porque deu uma travada aqui e eu não consegui escutar. Libera a sua câmera só para a gente tirar um print aqui rapidinho da nossa reunião. Rayane também, se puder, claro, tá, gente? Quem puder. Calma aí, rapidinho. Falei que ela vai pintar o cabelo? E qualquer dúvida, tá, gente? Ou feedback específico, vocês podem mandar no meu privado mesmo, para a gente bater mais papo, né? Vamos manter esse diálogo, fiquem à vontade, tá? Eu estou disponível para vocês. A Rayane não conseguiu, não tem problema não, Rayane. De alguma forma, seu rostinho está aqui na foto.
Só esperar a Grazi mesmo, a gente tira nosso print e eu libero vocês. Ryan tem um notebook problemático. Né? Porque eu tava aqui